O meu entrevistado de hoje será Juliano Kubica, que é gerente de operações da Fider Pescados. E o tema da nossa entrevista será Tilápia brasileira é desejada no mundo. Juliano, prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Oi, Divino, tudo jóia? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da tilápia. Cara, eu fiquei muito feliz e muito interessado nesse nosso bate-papo, porque eu nunca tinha falado de peixe por aqui. De repente, semana atrasada, bati um papo a respeito de peixe, agora outro papo, e eu achei bem bacana. Isso prova que o mercado está aquecendo e deve estar aquecido, eu imagino, né? Como é que está esse mercado? O Brasil, ele vem há alguns anos já ganhando passo a passo espaço, né, e crescendo a produção de pescados cultivados e principalmente de tilápia, que hoje já beira ali 70% do que se produz no cultivo, mas ainda é bem pequeno, né? Quando a gente compara o pescado, a aquacultura com outras cadeias que o Brasil já domina e está sempre entre os principais players do mundo, ainda engatinha. E até por isso que os números muitas vezes chamam a atenção, né? A tilápia traz números nos últimos anos, crescimentos que passam de 2 dígitos, e isso chama muito a atenção, apesar de todo o cenário atual, que não é nenhuma mil maravilha, né? Muita gente olha e fala, nossa, esses caras estão nadando de braçada, né? É um termo atual, mas os custos bem altos também, acho que a gente vai entrar nesses assuntos à frente, né? Enfim, mas vem crescendo bastante, sim. Legal, cara. Me fala um pouquinho sobre a Fider Pescados. Pelo que eu percebi, é uma empresa muito grande. Gostaria de conhecer um pouco a respeito dessa empresa. A Feeder pertence ao grupo MKSAB, que já é quase centenário, já está na direção aí do centenário, completa 94 anos, mas tem a Feeder como um dos filhos mais novos, né? É um grupo que investe em diversos tipos de negócios, principalmente relacionados à nutrição animal, distribuição, e a Feeder vem desde 2009, né? Começou com a criação de pescado, depois disso construiu uma indústria frigorífica e hoje atua aí como um dos principais players na produção e industrialização de tilápia no Brasil. É o principal player dentro do estado de São Paulo, né? Um dos principais do Brasil. E, enfim, e se destaca pela característica do próprio grupo de ser um projeto muito pé no chão, né, muito calçado, toma decisões muitas vezes buscando produtividade, sempre fala aqui, né, nenhuma objeção em ser o maior, mas sempre desejando ser o melhor naquilo que fazemos. Então, amparada pelo grupo MKSAB, já com mais de 10 anos na atividade, e hoje um importante player dentro desse mercado no Brasil, apesar de que são volumes ainda, quando comparados aos volumes principalmente de suínos, bovinos e aves, ainda pequenos, e eu tenho o privilégio de estar aqui já há quase 3 anos, liderando esse projeto que me enche de orgulho. Cara, você mesmo falou aí que é um dos maiores projetos, né, de produção de tilápia do Brasil. E como é que surgiu esse interesse do grupo MKSAB aí por esse tipo de proteína? Hoje, quando a gente olha para o cenário mundial e o Brasil como um celeiro de produção de proteína, não só de proteína, né, mas um celeiro de produção de alimento para o mundo, fica evidente que, assim como somos muito fortes em frango, em boi, em suíno, em algum momento o Brasil desponta e vai ser também no peixe. Isso por fatores de disponibilidade de matéria-prima para ração,
disponibilidade de água, disponibilidade de área, quer dizer, o Brasil é um paraíso para se produzir um peixe tropical, ainda pouco explorado. A China é um grande player, né, e que hoje tem quase 2 milhões, perto de 2 milhões de toneladas de produção ano. O Brasil está ali beirando as 600 mil toneladas, quer dizer, eles são 3 vezes maiores, mas a gente tem de longe a condição de se tornar um dos principais players mundiais. É lógico que a via sacra para chegar nisso é longa, né? Não é da noite para o dia que se ganha escala, que se ganha produtividade. E o grupo olhou para isso, né? Era uma proteína que ainda carecia de ganho de escala e tudo mais, né? Quando você olha para as outras, é difícil entrar, né? Tá todo mundo muito grande já, né? Para você entrar, você tem que entrar muito forte. E para o peixe, não, né? Hoje a Feeder já tem um projeto a gente chama de projeto, né? Mas uma produção implantada que dentro de uma proteína que tem um ciclo de produção longo, né? Entre um alevino nascer, uma larva de tilápia nascer e sair e ficar pronta e ir para o prato, leva mais de um ano. Quando a gente soma isso à burocracia de você implantar uma produção nova, de instalar tanques, de formar time, de ter produtividade, de você se instalar de fato no mercado, é algo que entre decidir fazer e de fato chegar no estágio atual que a gente está no trilho, né, já produzindo, é algo que demora, assim, sendo muito otimista, a decisão de fazer e ter tudo rodando leva pelo menos 3 anos, se correr tudo bem, né? Então, a decisão foi olhando muito para isso, olhando muito para o mercado interno também, que come muito pouco peixe ainda. Então, o Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas, ainda com consumo muito baixo, que, se estimulado, seguramente consome 2, 3 quilos por habitante a mais, né? Então, a gente quase que tem a necessidade de dobrar a produção de peixe só para mercado interno, uma virtude que outros players da América Central não têm, né? Eles não têm grandes produtores hoje, por exemplo, a Colômbia, a própria Costa Rica, eles não têm mercado interno. Então, são obrigados a mirar só a exportação. O Brasil não. A gente tem aqui, tanto que hoje, que é recente a exportação de tilápia brasileira, porque o mercado interno absorve quase que toda a capacidade de produção e ainda importa muito pescado. Ô, Juliano, vocês exportam para 7 países, incluindo os Estados Unidos, que é onde você está. Eu estou batendo papo com o Juliano, gente. Eu até esqueci de falar. O Juliano está lá nos Estados Unidos e eu estou conversando com ele aqui. Então, quais foram os maiores desafios para vocês entrarem nesses mercados que são tão exigentes? São 7 países, principalmente porque nós temos uma fábrica de farinha e óleo de ponta, que realmente é a vanguarda de qualidade de produto. Então, a gente consegue exportar principalmente a farinha de tilápia, que acaba indo para N mercados, né? Venezuela, Sri Lanka, enfim. E os filés e os peixes eviscerados, eles são mais produtos de alto valor agregado, são voltados mais para Estados Unidos e um pouco Canadá, né? Para a gente foi pouca coisa, mas chegamos a exportar. E a característica principal é a barra de qualidade, eu diria, né? Assim, não dá para se meter nesse negócio sem estar muito pronto, né? Tanto em certificações quanto em processo produtivo, assertividade de produção. Então, se você vende um filé de 250 gramas, entregue um filé de 250 gramas na data combinada, na qualidade combinada e com o shelf life combinado. E se isso acontece, fica uma roda positiva, você vende mais, você consegue melhores preços. Mas não entre errado, porque as exigências são grandes, né? Então, uma devolução em outro continente, ela é catastrófica, né? Não pode acontecer, né? Não dá para correr esse risco. Então, e a Feeder
a IMICA sabe, tem isso no DNA, né? Entrega aquilo que promete e acaba sendo a fome com a vontade de comer quando é exportação. A gente teve um certo marasmo, eu diria, para começar a entrar, porque coincidiu com um estouro de fretes internacionais, né? Durante a pandemia, mesmo hoje, ainda são caros, mas já estão em patamares mais baixos. E a gente começa a ficar apto a brigar com o mundo, né? Não é só olhando o Brasil. E para entrar nesses mercados, a barra realmente é alta. Pois é, como a produção é relativamente pequena no Brasil, não existe, como você mesmo colocou isso, não existe aquela produção explosiva, né? O consumo interno também não é essa coisa toda, tanto é que com pouca coisa aí pode dobrar, né? Por que vocês miraram nesse mercado da exportação e não no consumo interno? Olha, a gente mira o mercado interno para a gente é imexível, se é que se permite falar isso, mas nós Teve um temos ministro que gostava dessas expressões. mas é inegociável. A gente gosta de atender o mercado interno, vem construindo aos poucos uma consistência de marca, apesar de que são poucas marcas ainda consagradas em peixe, mas consistência em assertividade, né? A gente está sempre ali o ano todo sem falhar, com a mesma qualidade, e esse mercado a gente não abre mão. O que a gente exporta hoje não representa nem 10% da capacidade e a gente jamais vai deixar de atender o mercado interno. A questão é que existem ainda no Brasil, é um país, é um continente quase, né? Então, existem polos regionais com estándares mais baixos, né? O peixe a gente ainda encontra muita presença de água, por exemplo, no produto, né? Congela e dá um banho em água gelada, né? Isso é muito característico no camarão, né? Você descongela o camarão e tem menos peso aí. E a gente não briga nesses mercados, né? Nós não temos nem como, né? A gente bota a barra de qualidade alta e só atua em quem compra isso. E acaba muitas vezes nos limitando, né? Então você vai brigar com diferenças que o comprador sabe, né? Qual que é a diferença, mas ele está olhando para preço e dificilmente a gente vai entrar em quem só olha preço. Lógico que a gente sabe que olha o preço, mas tem que olhar preço, qualidade, certificação. Então, quem compra da Feeder hoje sabe que a gente tem sinergia com o meio ambiente, tem a questão social, é muito impregnada não só na Feeder, mas no grupo MK Sabe, né? A gente tem lá um apoio a uma ONG que dá educação para mais de 600 jovens, quer dizer, isso tudo está no pacote, mas nem todo mundo está disposto a pagar por isso. E a gente tem que buscar quem paga. O mercado dos Estados Unidos, por ser um produtor pequeno de tilápia, os Estados Unidos quase não produz. Então, e ele é gigante no consumo, né? A tilápia tem a cara do americano, porque ela não tem gosto. É fácil de fazer, não tem cheiro. Então, você dá o gosto que você quiser, né? Gosto de pimenta, põe pimenta, né? É muito versátil, é o peixe mais versátil que tem. E então, ela é muito consumida nos Estados Unidos e isso faz com que a gente tenha realmente, se tiver competitividade para entrar, uma opção muito boa para a gente poder direcionar e, lógico, fomentar aumento de produção, se a gente sentir que tem espaço para isso. Por que é que vocês não vendem para a União Europeia? Porque não pode. Ah, é? O que que O Brasil impede? teve um problema em barcos pesqueiros em 2018. Planos de ação que tinham que ser cumpridos não foram. E então, e até hoje, mesmo a pele, né, que os produtores de tilápia vendiam para a União Europeia, a pele de tilápia na época tiveram que parar. Isso
foi questionado. Eu me lembro que eu tive numa comitiva, a gente foi lá falar com então, o ministro Blairo Maggi, que se dispôs a ajudar, né, a separar a pesca da tilápia. A tilápia está mais para criação de frango do que para pesca, né, olhando a fundo, né, temos mais cara de criação. Mas até hoje não se resolveu. Existe uma iniciativa, o Brasil, uma força-tarefa para resolver isso, né? Parece que já foi, teve até um barco que já foi certificado, mas o fato é que a tilápia ainda não pode entrar na União Europeia, e isso é bem ruim para a gente. Você falou da questão da tilápia não ter sabor, não ter gosto, né? Quer dizer, você dá o gosto que você quiser. Eu não sei se isso vai responder a pergunta que eu vou te fazer agora, se tem outros fatores, mas por que que a nossa tilápia é tão apreciada lá fora? Olha, quando a gente olha para o maior player do mundo, que é a China, né, eu não preciso explicar muito, não conheço pessoalmente, mas tem toda uma questão da forma como é produzida, da rastreabilidade, todos os controles que se faz sobre isso. O Brasil é, de longe, referência nessa questão para quem é devidamente habilitado. A gente faz análise de tudo que se pode imaginar, né? Metais pesados e por aí vai. Nosso produto é garantido com bastante rigor, né? Rastreabilidade, questão do meio ambiente, né? Sustentabilidade e, por fim, o produto. A tilápia, quem nunca ouviu falar de peixe de rio com gosto de barro, né? É porque nunca. Mas é comum, todo mundo conhece. Me perguntam muito, inclusive, se a tilápia come barro, né? E não come. Mas ela come, ela tem a capacidade de pegar as algas que tem na água, filtrar e comer. E a alga tem uma substância chamada geosmina, né, que gel vem de terra mesmo, que impregna na gordura e dá gosto de terra. E a nossa qualidade de água no Brasil é muito boa, principalmente nos reservatórios de hidrelétrica, a gente consegue produzir sem ter esse problema. Então, consegue vender uma tilápia que a gente garante que não tenha o gosto de barro, que é conhecido como off flavor, né, que é o sabor fora. É lógico que se for cultivada num tanque escavado e não tiver cuidado com essa questão da alga, ela pode ter sim, né? Tem que tomar cuidado, né? Não é porque fez no Brasil que não tem. Eu já, tilápia de pesqueiro no Brasil, eu que sempre gostei de pescar, eu até achava que quando era jovem, né? Mais jovem, né? Não me acho velho, mas tinha um gosto, né? E aquilo, com o tempo, eu descobri que não precisava ter, mas lá no pesqueiro a água era toda esverdeada, elas comiam a alga e a gente come o peixe. Tinha um gosto, não é nada que faça mal, mas a tilápia pode ter gosto de barro e isso prejudicou muito a imagem da tilápia por muito tempo, porque antigamente ela era pescada no lago de Guarapiranga, em São Paulo, principalmente a tilápia que ia no Cerrado de São Paulo, e essa tilápia vivia de alga, né? Ninguém tratava delas, né? Então ela tinha gosto de barro. Isso ainda hoje é muito lembrado, muita gente ainda não gosta de peixe. Ou falar, não come tilápia porque tem um gosto ruim, né? Na verdade, se come uma tilápia boa, tem criança que acha que é frango, até, né? De tão leve que é. Ô, Juliane, é engraçado você falando aí da tilápia, dessa questão das algas. O Brasil tem diversas espécies famosas, né, que são muito apreciadas pelos pescadores daqui. Eu vou tentar lembrar alguns nomes aqui, né? Não é minha especialidade, peixe, mas o meu sogro é pescador, então eu acabo sabendo alguns nomes, né? Então, dourado, por exemplo, quando se fala no dourado, é um peixe que todo mundo quer pescar, né? Quer comer. Matrinchã, tambaqui, tambacu são mais comuns, piau, né? Caranha, tucunaré, que é um peixe muito famoso. Por que que esses peixes não são famosos como a tilápia para serem vendidos numa escala comercial? Alguns deles, a grande maioria, você não tem pacote tecnológico para produzir, né? Então, eu vou vender tucunaré, né? Ele é realmente
muito bom. A carne lembra, inclusive, a própria tilápia, mas não tem pacote tecnológico. Então, você vai comprar levino, sistema de produção, ração, é um peixe carnívoro, né? Você não consegue ter escala. Outros já têm mais desenvolvido, como o tambaqui, que é o que está ficando mais famoso e eu acho que tem um grande potencial. Na região norte do Brasil ele é muito consumido. O próprio pirarucu, que é um peixe com apelo gigante, né, em muitos sentidos, né, a carne é boa, cresce rápido. Gigante até o Mas tamanho, né? é o gigante, né, é o maior peixe de escamas do mundo, né? Mas eles têm os seus desafios principalmente de consumo, né? Eu já vi rede de supermercado colocar o pirarucu lá na gôndola e as pessoas tiram foto, mas não compram, né? Porque não sabe fazer, não tem hábito, né? Então, e a tilápia cai muito na questão do dá para fazer todo dia, né? Você consegue substituir realmente um filé de frango ou um bife. E esses peixes, eles têm essa limitação, em grande parte tecnológica, né? E muito de mercado. Quando você fala de mercado externo, pior ainda, né? Porque você vai para os Estados Unidos vender lá pacu, tambaqui, e a pessoa tem ainda o desafio que ele não conhece. Então você tem que convencer alguém a comer algo que ele nunca comeu. A tilápia, inclusive, é tilápia em todo lugar, né? Não tem outro nome. O tambaqui, você vai ter que convencer o pirarucu, inclusive se usa nos Estados Unidos mais o nome de peixe, que é em espanhol, né, o pirarucu, porque você querer vender pirarucu para um americano, ele não consegue nem pronunciar, né, o nome, né. Então, e são trabalhos que vêm sendo feitos por quem explora isso, né, eu apoio, entendo que tem espaço, sim, mas vai ser sempre quando a gente compara frango com outras aves, né? Com peru, né? Tem o peru, tem espaço, vende, mas a tilápia realmente, por todas as suas características de prolificidade, pacote tecnológico e mercadológicas, ela sempre vai dominar, né? O interessante muitas vezes é conciliar, né? Um container, por exemplo, um container de 40 pés, quando você manda para os Estados Unidos, ele tem 20 mil quilos, né? 44 mil libras. E nesse container dá para colocar as duas coisas, se for o caso, né? Que seria uma carona aí para o tambaqui ou para quem quer que seja, porque você explorar só o nativo demanda um esforço de marketing para quem for fazer que não é simples, né? Você convencer alguém a comer algo que ele não está habituado. Agora, tem espaço, acredito, e sempre que eu posso, apoio, né? Também, o que tiver ao meu alcance é que a gente na Feeder tem realmente uma concentração forte na cadeia da tilápia. Vocês exportam também escamas e peles de peixe. Esses produtos são utilizados para quais fins? Principalmente colágeno, indústria de colágeno. Tem alguns trabalhos no Brasil já voltados para a gente ter uma exploração no Brasil, mas ainda não nada em escala. Para fazer gelatina, né? A gelatina do peixe, ela faz uma gelatina daquela para ser usada na indústria farmacêutica que é considerada muito boa. Então, hoje, quem tem condição tem feito a exportação da pele. Tem um trabalho muito bacana no Brasil também para queimadura, né? Não só de humanos, eu já vi bastante coisa dos animais que estão em áreas de queimada e utilizaram a pele de tilápia com bastante sucesso. Acho que isso é algo que tem que tirar o chapéu, né, para quem faz. E agora não tem escala para consumir tanta pele assim, né? Então a indústria do colágeno realmente ela é hoje o canal, e eu imagino que com tudo que está acontecendo, muito em breve deve ter exploração desses itens no Brasil. Hoje a gente não tem, então a gente exporta principalmente para Taiwan, Indonésia, esses itens de subprodutos.
Vocês estão instalados no interior de São Paulo, na cidade de Rifaina. Por que vocês escolheram esse local para se instalarem? Rifaina reúne algumas características interessantes para o cultivo do peixe, né? A temperatura da água lá, né, a mínima que a gente tem, normalmente a mínima é de 21, 22 graus, o que a tilápia aceita bem, né? Em regiões mais ao sul do Brasil, o frio é bem intenso, então isso atrasa ou mesmo fica estagnado o cultivo por um período do ano. Rifaina também tem uma malha rodoviária muito boa, né? A gente está ali perto do Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, que é o nosso maior mercado, por questões tributárias, né? O Brasil também tem um desafio tributário. E também estamos relativamente perto, não dá para dizer que é perto, mas são 400 quilômetros de aeroporto, grandes aeroportos internacionais, o que nos coloca também com uma vantagem competitiva muito boa frente a todas as produções de tilápia que tem no Brasil hoje. E é lógico que a oferta de água, que é a base, né? Se não tiver bastante água, não dá para fazer peixe. E a gente está ali no reservatório do Jaguara, são 750 mil metros cúbicos de água por segundo passando, então uma capacidade produtiva espetacular. Recentemente, vocês promoveram um festival de tilápia lá em Rifaina, né? Qual foi o objetivo desse festival? O consumo, principalmente, e também ligar alguns elos, né? Muita gente vai para Rifaina e não sabe que a tilápia é produzida lá e come, então passa a saber, né, que ela está ali num local de produção, está muito perto, e também para que mais pessoas conheçam Rifaina, que realmente é uma joia, uma cidade muito bonita, agradável, e tem lá, no festival, são cerca de 20 restaurantes, né, que são muito voltados ao turismo, e por ser uma cidade que beira o rio, né, eles chamam até de praia, muita gente que vai para lá vai com o intuito de, lógico, como se fosse passar um final de semana na praia, e na praia come peixe. Então, no movimento de um restaurante da cidade, normalmente, sem o festival, são 70%, 80% dos pratos são peixe, são de peixe. Só que muita gente, como não sabia o que era, a produção era ali, a gente resolveu estimular os próprios estabelecimentos a produzirem pratos novos e divulgar isso mais para que as pessoas tenham acesso, né? Tem lá todo o material de informação, um vídeo mostrando o processo produtivo, toda a sua sustentabilidade, rastreabilidade, e acabou que foi bem legal. Veio bastante gente da região, Ribeirão, Franca, Uberaba, procurando, né, os pratos do festival. A gente conseguiu fazer acho que um engajamento bom aí da cidade com os turistas, e foi bastante positivo. Então, o objetivo foi atingido. Foi, já estamos pensando no segundo já, para o ano que vem, já estamos preparando aí, bastante ideia. Juliano, eu acho que eu vou até passar a comer mais peixe depois dessa nossa conversa, viu? Foi muito bom, cara. No mínimo 12 quilos por ano, você tem que comer. Eu acho que eu estou longe disso aí, viu? Eu estou longe. Mas eu adorei a nossa conversa, foi um bate-papo muito gostoso. Você explicou assim de uma forma bem didática, bem legal. Muito obrigado e estamos aqui à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, Divino, e também estamos à disposição para que você nos visite pessoalmente quando puder. Opa, vai ser um prazer. Gente, foi muito bacana o meu bate-papo, a minha prosa com o Juliano Kubica, que é gerente de operações da Fider Pescados. E nós falamos a respeito da tilápia brasileira, que está fazendo o maior sucesso mundo afora. Eles já exportam para 7 países. Se você chegou até aqui nesse vídeo, com certeza é porque você gosta de peixe, é porque você gostou do assunto ou se interessa em saber um pouco mais. Então, deixe o seu like, que é muito importante. Deixe um comentário, compartilhe com as pessoas que você conhece aí, que tem interesse no assunto.
e o mais importante de tudo, se inscreva nesse canal, que é para você receber as notificações e dar relevância e nos ajudar a ter mais vídeos sobre assuntos interessantes do agronegócio brasileiro. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Até lá!